Olá pessoal, então eu resolvi fazer esse vídeo porque teve uma postagem que eu fiz há uma semana atrás sobre resistência insulínica e eu vi que repercutiu bastante e muita gente me pede isso no consultório todos os dias, né? E realmente eu tenho um grande insight que a resistência insulínica e a inflamação, elas estão por trás da imensa maioria, para não dizer todas, doenças crônico-degenerativas que vêm junto com o envelhecimento, né? Por exemplo, quadros de demência, alguns tipos de câncer, doenças ateroscleróticas, infarto, derrame, né? Doença arterial periférica, diabetes tipo 2, fígado gorduroso, o fígado gorduroso levando a dislipidemia heterogênica, né? O que é isso? Triglicerídeo alto, HDL baixo, né? A obesidade visceral, obesidade central, né? A circunferência abdominal aumentada, que isso nada mais reflete do que fígado gorduroso, pâncreas gorduroso, né? E gordura visceral, que é uma gordura tão fortemente associada à própria, né? Na verdade, atrelada à fisiopatologia da própria resistência insulínica, a sarcopenia, né? A perda de massa muscular aí por talvez um desequilíbrio hormonal, aliado a alguns hábitos de vida inadequados do idoso, que acelera a perda de massa muscular de uma maneira patológica, que compromete a funcionalidade, a autonomia da pessoa idosa, né? Então, todas essas doenças, mesmo em pessoas jovens, síndrome dos ovários policísticos, homens com testosterona baixa, né, que pode ser uma analogia aos ovários policísticos das mulheres, a gente acaba vendo muito hipogonadismo, né, associado à resistência insulínica, a ferritina alta, né, tá, que está associada à resistência insulínica. Então, são muitas as condições patológicas do envelhecimento, né, que a resistência insulínica leva. Mas o que é resistência insulínica? A resistência insulínica é isso, né? A gente tem que entender que a insulina é um hormônio e a analogia que eu faço é que é uma chave. Então, esse hormônio, ele tem que se ligar a um receptor de insulina, que é a fechadura. Então, quando a insulina se liga ao receptor de insulina, uma das funções dessa ligação é abrir uma portinha chamada GLUT4, que leva o influxo da glicose que está no sangue para dentro das células. Predominantemente isso acontece no músculo, tá? E até vou dar uma dica, tá? GLUT4 receptor tem hipocampo também, região que é primariamente acometida nos pacientes com doença de Alzheimer. Por isso que a doença de Alzheimer hoje também está sendo entendido, grande parte dela pelo menos, né, como uma consequência da síndrome metabólica da resistência insulínica, tá? Então, o que quer dizer isso? Se a chave não encaixa direito na fechadura, né, a gente tem uma resistência à ação da chave, ou seja, uma resistência à ação da insulina. E aí nós temos insulina alta e glicose alta. E como é que o nosso pâncreas lá, né, as células beta das ilhotas de Langerhans, elas respondem produzindo mais chave, porque a fábrica de chaves, ela não está entendendo que a chave não está funcionando, né? Que a insulina não está funcionando no seu papel de levar a glicose para dentro das células e acaba produzindo mais e mais chaves. Isso leva a um círculo vicioso de consequências nefastas, que são todas aquelas doenças que eu acabei de citar, tá? Então, o que na verdade seriam os tratamentos para a doença da síndrome metabólica ou resistência insulínica, né? Isso é a chave para a compreensão, na verdade, para a prevenção dessas doenças todas associadas ao envelhecimento, tá? A gente tem que melhorar o encaixe chave insulina e a gente, consequentemente, vai prevenir todas essas doenças nefastas que a gente vê com o envelhecimento, desde o diabetes, fígado gorduroso, doença de Alzheimer e por aí vai, tá? Então, como é que a gente melhora a sensibilidade insulínica? A primeira maneira de melhorar a sensibilidade insulínica é atividade física, né? Como eu disse, o músculo é o órgão que realmente expressa muito GLUT4, tá? Que é uma portinha que leva a glicose para dentro da célula muscular, dependente de insulina, do encaixe insulina receptor de insulina. Se a gente hipertrofia, se a gente trabalha, se a gente põe em atividade o nosso músculo, a gente expressa muito mais receptores e a gente melhora a afinidade da ligação.
chave fechadura, ou insulina receptor de insulina. Então, atividade física é imprescindível. A segunda variável, eu sempre cito para meus pacientes do consultório que são 4 variáveis principais, né? A segunda variável é uma dieta com restrição de carboidratos, uma dieta low carb, né? Então, uma definição, assim, um consenso, não existe muito, mas o que mais se aceita é menos de 130 gramas de carboidrato líquido por dia, total, né? Tá? Uma dieta very low carb, com muito pouco carboidrato, seria uma dieta cetogênica, menos de 30 gramas, tá? Mas menos de 130 gramas já é ok. Porque se a gente restringe a entrada de carboidratos, a gente baixa a insulinemia, tá? E com uma insulina mais baixa, a gente favorece a oxidação de gorduras, tá? Insulina baixa é um gatilho para oxidação de gordura. Insulina alta é um gatilho para anabolismo de gorduras. Então, se a gente oxida as gorduras, né? A dieta cetogênica nada mais é isso do que uma oxidação de gorduras em corpos cetônicos, por isso do nome, onde tem muito pouco carboidrato na dieta, né? Se a gente oxida as gorduras e isso leva a algum tipo de emagrecimento, principalmente oxidar a gordura visceral, que é a gordura predominantemente que vai ser oxidada, né? Um paciente com síndrome metabólica, a gente acaba melhorando a síndrome metabólica. Então, falamos de atividade física, falamos de dietas low carb. A terceira variável, que é uma variável que está sendo bastante estudada de uns anos para cá, realmente períodos de jejum, né? Então, os estudos, assim, eles mostram com desfechos secundários, substitutos, então, uma queda bem expressiva da glicose, mas uma queda mais expressiva ainda da insulina. Né? O que quer dizer isso? Uma melhora de sensibilidade insulínica, né? Tá? Então, assim, os estudos com períodos maiores de jejuns, eles também mostram um repouso pancreático, uma estabilização no nível de insulina, uma oxidação de gorduras dependendo do tempo de jejum, né? Então, temos essa ferramenta complementar também, tá? E a quarta ferramenta que eu diria, que aí é para algum grupo seleto de pacientes, é uma medicação antiga, barata, que na verdade o que essa medicação chamada metformina faz é emular o que a atividade física, o que a dieta com restrição de carboidrato já faz, né? A metformina, ela melhora a sensibilidade insulínica. Ela também diminui a produção de glicose hepática, né? Gliconeogênese, mas ela basicamente é como se fosse, eu digo para os pacientes, uma graxinha, ela facilita o encaixe da chave com o receptor de insulina. E essa medicação é uma medicação bastante interessante, porque ela tem atividade, tem um potencial atividade anti-envelhecimento, antineoplásico, né? Tá? Então, eu diria que essas 4 variáveis, tá? São variáveis que a gente vai cortar o mal pela raiz, aquela árvore cujo tronco é a resistência insulínica e a inflamação e cujos galhos são todas essas doenças, a gente trata o tronco, a gente não fica tratando apenas os galhos, tá? E como é que vocês podem saber que tem resistência insulínica? Bom, se vocês têm HDL baixo, triglicerídeo alto, gordura abdominal, né? São sinais, hipertensão, tá? São sinais de que a glicose é um pouco alta, um pré-diabetes, de que tem resistência insulínica, né? Claro, existe uma maneira também de dosar a insulina e a glicose concomitantemente, então uma insulina muito alta com uma glicose média controlado, né, moderadamente controlado, existe um índice que a gente consegue ver isso, que é um índice de resistência insulínica, Roma-IR, né, uma modelagem, a gente consegue mensurar isso também em algumas situações mais particulares, tá? Então, a mensagem sobre resistência insulínica que eu queria passar é essa, esse é um assunto fascinante e essa condição, ela está associada, repito, na imensa maioria das doenças crônico-degenerativas do envelhecimento e o meu papel como médico geriatra é atuar e é prevenir nas pessoas mais jovens que também me procuram. Um abraço, tchau, tchau.